Jesus. Os irmãos estão enxergando aqui? Glória a Deus. Colossenses 1, verso 12. Dando graças, diga assim comigo, graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança, diga herança. Herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Convido a igreja a baixar a cabeça, fechar os olhos e abrir o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos por este momento. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Te pedimos no nome de Jesus, que o poder do teu Espírito possa nos envolver por completo nesta noite. Que tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja possa estar sensível à tua voz e receber na totalidade. No nome de Jesus, fala conosco, venha edificar a tua igreja com toda a liberdade. Venha, Senhor, porque nós assim desejamos. No nome de Jesus é que nós oramos. A igreja diz amém? Glória a Deus, irmãos. Então veja que a palavra de Deus diz que Ele nos libertou de um império. Amém, Jesus? Algumas versões, irmãos, se você pegar, ali no lugar do império das trevas, vai estar potestade das trevas. Não sei qual é a versão que você tem. Outras pode estar no original, na verdade, do domínio das trevas. Amém? E a palavra domínio, ela é império, vai se remeter ali a um imperador. E hoje o Senhor quer nos mostrar, né, como que isso aconteceu. E que nós venhamos, no nome de Jesus, valorizar isso. Entender como que foi feito esse resgate. E valorizar isso. Porque se fomos resgatados, é porque alguém tinha sequestrado nós, amém? Então precisou de um resgate. E nós fomos transportados então desse império de trevas para um reino do amor. Filho de Deus. Então, se nós olharmos a importância das palavras, você vai ver que Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele certamente, ao ser inspirado pelo Espírito, sabia que existia muita diferença. E quando eu digo aqui, irmãos, império, eu quero que os irmãos entendam que no império existe um imperador, e que neste caso aqui é Satanás. Amém, Jesus? Vocês estão comigo? Amém? E nós vamos ver então que da onde nós estávamos para onde nós fomos transportados, existe uma grande diferença. E ao enxergarmos isso, e glória a Deus se o irmão já enxergou e já valorizou, que o irmão então agora ele possa multiplicar esse conhecimento. Não retenha isso só para você. Mas se o irmão já aprendeu, ele vai relembrar algumas coisas. E se ele não aprendeu, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor, nesta noite, ele vai ministrar no teu coração. Amém, Jesus? Então veja que estávamos no império, onde existia Satanás. E no império, Satanás, esse imperador, ele governa. Mas ele governa um povo que não lhe pertence. Quando você vai para o reino, existe um rei. O rei governa o seu próprio povo. Aleluia. No império, por conta de esse governo não ser do imperador, ser um povo que não é dele, existe muitas culturas, muitas etnias dentro desse povo. Mas no reino existe um só povo. Existe um só Deus, uma só fé e um só Espírito. Quantos estão entendendo? Quando você vai para o império, você vê que ali no império existe um povo escravizado. No reino, o rei, ele governa para o seu povo. Quantos estão compreendendo quantas diferenças tem? Aonde nós estávamos para onde nós fomos transportados. Amém, Jesus? Tem mais diferença ainda? Tem. Você vê que no império, o governo era estabelecido na força e na violência. Então, dentro desse império de Satanás, o governo de Satanás sobre este povo é um governo ilegítimo. Mas quando você vai para o reino, o governo é legítimo.
e o governo passa de pai para filho. Aleluia. Quantos estão compreendendo? E mais, no império não existe herança. Quando você vai para um reino, a herança passa para os filhos do rei. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos vão receber essa herança? Amém, Jesus? Então houve, irmãos, a necessidade do Senhor, Ele nos transportar desse império. Então você vai ver que o imperador, ele vem e ele rouba, por isso que é ilegítimo. Mas o rei, ele vem e doa. O imperador, ele vem e ele destrói. Mas o rei, ele vem e constrói, edifica. O imperador, ele vem para matar. Mas o rei vem para dar vida. E vida em abundância. Amém? Mas nós, irmãos, todos nós, estávamos nesse império. E hoje ainda existe uma multidão de pessoas nesse império. E em nome de Jesus, que você possa entender onde o Espírito quer te levar. O que é que o Espírito quer te revelar? Compreenda. Quantos se alegram a ter sido transportado de um império das trevas para um reino? Amém? E quantos desejam que muito mais pessoas sejam resgatadas? Amém, Jesus? Porque nós vamos ver que tem uma condição. Amém? O Senhor, Ele já resgatou. Posso ouvir um amém? Ele não vai resgatar, mas nós precisamos aceitar. Amém? E todos nós precisamos. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, Jesus? Mas aprove a Deus enviar Jesus, para que Jesus pudesse morrer, ressuscitar, perdoar os nossos pecados e agora nos justificar pela sua graça. E aí nós podemos então ser transportados. Todo aquele que crê no seu nome passa a ter o direito. Talvez você possa pensar, não seria mais fácil então Jesus já morrer, ressuscitar, amém, Jesus, e já transportar todo mundo para o seu reino? Oh glória, amém? Mas não. Por quê? Como eu disse, irmãos, no império o povo, ele é dominado e é escravizado. Quando você vai para o reino, o rei, ele não vai te escravizar, o rei não vai te obrigar. Então o rei te dá a liberdade de você escolher aonde é que você quer estar, no império ou no reino. Ele te dá o livre-arbítrio. Amém, Jesus? Você pode escolher. Se você aceitar o que Jesus fez, você tem o direito de ser transportado para o reino do Filho de Deus. Se as pessoas não aceitam, o Senhor não vai obrigar elas. E é por isso que Ele não morreu, ressuscitou e já transportou todo mundo. Amém, Jesus? Ele nos dá o livre arbítrio. E aí somos nós que vamos escolher. Aqueles que desejam vão estar junto com o Senhor. Mas veja que Colossenses 1, ali no verso 13, diz que Ele nos resgatou desse império, amém? Eu quero que a irmã projete agora Colossenses 2, vamos entender. Porque não é simplesmente eu ir lá e resgatar. Eu preciso fazer algo, amém? Vamos ver o que Jesus fez. Olha lá o que o verso 13 de Colossenses 2 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Amém, igreja? E Ele nos perdoou todas as transgressões. Próximo. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu e a pregou na cruz. Amém? Então Jesus, Ele pagou a conta. Posso ouvir um amém? Tem mais versículo aí? 15. Olha lá. E tendo despojado, diga assim, despojado, os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz. Triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus, ele vem, ele paga a nossa dívida e ele triunfa na cruz. Então, para que ele pudesse nos resgatar desse império, ele precisava vencer o inimigo. E como foi que Jesus venceu o inimigo? Foi metralhando Satanás? Não. Foi degolando Satanás? Não. Jesus venceu na cruz. Ele morre, ressuscita, ele vence Satanás e todo o império das trevas. E agora ele tem direito então a pegar os despojos. Aleluia. Porque o despojo é um termo militar muito utilizado lá no Velho Testamento. E o que eram os despojos, irmãos? Todos os bens, todas as posses do exército inimigo, eles eram subtraídos. Então você vencia a guerra e todo esse despojo, toda essa posse agora era sua. Você levava para você. E foi isso que Jesus fez. Mas agora fica a pergunta: qual foi o despojo, os despojos que Jesus queria reconquistar? Olha aí para o seu lado, direito, esquerdo. Olha para trás. E se você tiver liberdade, você pode dizer: você é o despojo que Jesus desejava conquistar, reconquistar. Você e eu, todos nós, fomos reconquistados, porque nós somos esses despojos que o Senhor adquiriu do exército inimigo. Quantos estão compreendendo? Então Jesus, ele não veio à terra para ter um nome sobre todo nome. Não, ele já tem. Jesus não veio à terra para receber toda a glória. Não. Pelo contrário, Jesus deixou a sua glória. Ele não veio para isso, ele já tem. Mas ele não veio para receber toda a honra e poder. Não, ele já tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus veio para a terra para reconquistar os despojos de um império na qual o imperador não tinha direito. Por isso que ele reconquistou. E eu faço parte, em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos esse despojo, porque o Senhor nos ama e Ele deu essa oportunidade. Então quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ao ressuscitar, ascendeu aos céus. Agora Ele diz: todo aquele que crê no meu nome, todo aquele que me aceitar, vai poder fazer parte deste reino. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Amém, Jesus? Então veja que no império você não era filho, você era escravo. Mas agora no reino você é filho. Tanto é que você observa que no reino tem uma herança. E a herança, ela vai acompanhar os filhos do rei. Posso ouvir um amém da igreja? Amém, Jesus? E aí Deus, então, ele transporta agora esses despojos de dentro de um império e passa para o seu reino. E ele diz que é o reino do Filho do seu amor. Nós, amém, irmãos, somos seres humanos. Então, em princípio, fazemos parte de um reino dos seres humanos. Amém, Jesus? Mas existem outros reinos. Existe reino mineral, vegetal, animal, sim ou não? Mas Deus é claro. Então, para onde Ele nos transporta? Para o reino do Filho do seu amor. Observe então que é um mundo espiritual. Então quando você está no império, você está num domínio, numa escravidão. O Senhor te leva para o seu reino e ali Ele te dá a liberdade. Amém, Jesus? Mas Ele deixou claro que é o reino do Filho do amor, porque existem outros reinos. E aí nós poderíamos pensar: o Senhor podia ter transportado nós para um reino mineral, onde tem água, amém? Ou solo. Mas vamos falar da água. Mas nós não somos. Esse reino mineral é muito bom para nós, amém? Está aí para nos servir, nos abençoar. Mas nós não fazemos parte de um reino mineral. Nós não somos, por exemplo, peixe. Tem algum peixe aí?
Se tiver, por favor, não responda, porque um peixe falando é capaz do irmão que está aí do lado vai se assustar, amém? Então, se você for um peixe, não responda, porque senão o irmão vai assustar. E por que não somos? Porque não somos de um reino mineral, amém? Mas talvez você fale, bom, poderia ser de um reino vegetal, onde nós temos as plantas. Irmãos, às vezes, nós, fala nós não, fala eu, às vezes eu posso confundir, que eu sou de um reino vegetal, onde tem plantas. E aí, às vezes, eu posso pensar assim, poxa, tenho que resolver um problema, porque eu casei, e a minha esposa, ela é uma abacaxi, cara. Resolver. Mas diga se ela não é. Por quê? Porque ela não é de um reino vegetal. E talvez, creio que não, em nome de Jesus. Se também já pensou, minha amada, não fale, ela está lá no fundo. Mas talvez ela também pense, tem tanta coisa aí para resolver, e meu marido é um banana. Não resolve nada. Não somos. Não sou banana, não sou pé de bananeira. Ela também não é pé de abacaxi. Por quê? Porque nós não somos do reino vegetal. Então, por mais que às vezes falamos com uma analogia, usamos esse sentido figurado, nós não somos, amém? Então diga assim, o meu cônjuge, você que é casado, né? Não é um banana. Minha cônjuge não é um abacaxi. Porque nós não somos do reino vegetal. Nós somos do reino do Filho do seu amor. Amém, Jesus? Mas a situação pode piorar. Pode alguns irmãos também, assim como eu, de vez em quando pensar que somos do reino animal. E aí quando você namora, né, tá um noivo, acabou de casar, está na lua de mel, você tem uma gatinha. Amém, Jesus? E no decorrer da caminhada, a gatinha vai crescendo, crescendo, crescendo e vira uma onça, uma leoa. Irmãos, em nome de Jesus, gato não vira onça, amém? Então, se gato não vira onça, ela não é do mundo animal, né? Porque se ela virou onça, ela não é, ok? E pode ser pior para os homens, porque os homens também pode ser um gatinho no começo, ou um ursinho, né? E esse gatinho também cresce, e aí o gato vira um cavalo, um jumento. Misericórdia, vem? Não, porque gato não vira cavalo. Nós não somos do reino animal, amém, Jesus? Nós somos do reino do Filho do seu amor. E o Senhor quis deixar muito claro isso. Foi para esse reino que Ele nos transportou. Posso ouvir um amém da igreja? E o que o Senhor quer nos ensinar então, nesta noite, sobre o reino? Porque Ele nos transporta para esse reino. Mas nós precisamos entender então, pelo menos 4 coisas. Em nome de Jesus, vamos ver se nós conseguimos. Amém? Primeiro, o que não é reino de Deus. Depois, o que é reino de Deus. Depois, o que tem no reino de Deus. E aonde está o reino de Deus? Amém, Jesus? Quantos desejam embarcar? Em nome de Jesus? Vamos aprender? Então, primeiro, Romanos, quero pedir para a irmã projetar para mim. Romanos 14, verso 17. Vamos ler. Aqui nós já vamos matar 2 questões, que é o que não é reino, amém, igreja? E o que é reino. Vamos lá, Romanos 14, 17. Diz assim: pois o reino de Deus, diga, não é, amém? Comida nem bebida. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Veja que está apontando para as coisas naturais. O reino de Deus não são carros. O reino de Deus não são bens materiais. Não é questão de apartamento, de ter casa, de ter sítio, de ter fazenda. O reino de Deus não é essas coisas.
ele não está também nessas coisas. 1 Timóteo capítulo 6 diz, irmãos, nós não trouxemos absolutamente nada para este mundo, e é manifesto que nada levaremos dele. Amém? Porque o reino de Deus não é e não está nessas coisas. Aí a própria palavra na sequência ela vai dizer, o reino não é essas coisas. Então, o que é o reino? Nós precisamos compreender, porque se o Senhor nos tirou de um império para o reino, nós precisamos agora entender. O que não é, já estamos aprendendo. Então, se não é isso, o que é o reino? O que a palavra diz? Mas o reino de Deus é o que? Diga, justiça, paz e alegria no Espírito. Amém, Jesus? Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram isso. Paz, justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos por partes? Justiça, irmãos. Deus, ele é justo. É a sua essência ser justo. Amém? E em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Então veja que Deus envia Jesus. Jesus, ele vem na sua perfeita graça, ok? Para que nós agora, que os aceitamos, podemos agora achegar ao Pai em plena justiça. Quantos compreendem? Então ele vem em graça, para que nós agora, o que ele diz? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele vindo na graça, ele agora nos capacita a estar diante do Pai, através dele, em plena justiça, porque nele nós fomos feitos justiça. Amém, Jesus? E o reino também é paz. E a paz muitas vezes ela é confundida, principalmente no mundo secular, porque às vezes a pessoa coloca a paz numa circunstância, e às vezes se torna até sinônimo de riqueza. Nós vamos ver que não é, irmãos. Porque se assim fosse, muitas pessoas que têm dinheiro, têm fama, está aí bem sucedido, têm sucesso, elas não teriam problemas, elas teriam paz. Mas não é o que muitas vezes nós vemos a mídia passar. Muitas pessoas que têm muito dinheiro, nós ouvimos frequentemente, você escuta, olha lá, ela tem depressão, estão enfiadas em vícios, porque essas pessoas não foram transportadas para o reino, elas não têm paz, elas estão no império, e às vezes confunde, acha que paz é sinônimo de riqueza. Mas qual que é o problema? Então hoje eu tenho dinheiro, então eu tenho paz, só que amanhã eu estou sem dinheiro, acabou a paz, então isso não é paz. Isso pode te trazer uma alegria momentânea, mas o reino de Deus não está nisso, não está nessa riqueza, não na riqueza deste mundo, como Timóteo diz, ok? Teu tesouro está nos céus. Por isso que a paz faz parte do reino. Quantos estão compreendendo? E também tem a alegria no Espírito. Amém, irmãos? Alegria no Espírito. Bom, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então vamos lá para Gálatas 5. Nem sei se foi essa sequência que eu pedi. Você consegue passar para Gálatas 5? Vamos ler. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, aleluia, e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz o Senhor, como antes já os adverti, que, olha lá, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não, diga, herdarão. Lembra que no começo eu disse, no império onde o imperador é Satanás, não existe herança. Como estão compreendendo? E por que as pessoas que praticam as obras da carne, elas não herdarão? A origem do pecado, irmão, ele está na carne. Então você vê o fruto da carne. E aí a Bíblia diz que as pessoas que praticam isso não herdam o reino. Por quê? Porque quem está nessa prática não está no reino, está no império, não tem direito à herança.
Quem é que tem direito à herança? Diga assim, os filhos. Amém? Lembra da história do filho pródigo? Ele queria a herança. O problema é que o pai não tinha morrido, mas ele era filho? Sim. Ele tinha direito à herança? Sim. Por que aqui as pessoas não têm? Porque elas precisam se tornar filhos para ter direito à herança. Elas não vão herdar. Amém, Jesus? Dá continuidade. Gálatas 5:22. Vamos lá agora para o fruto do Espírito, ok? Nós estamos falando que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha lá, o fruto do Espírito, diga, é amor, alegria. Amém, Jesus? Fruto do Espírito. E está lá. E isso é reino. Quantos estão compreendendo? Paz também, está junto. E tem mais, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. São 9, tem mais. Mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém, Jesus? Quantos compreendem? Então o reino não é comida e não é bebida. O que é o reino? Diga justiça, paz e alegria no Espírito. Quantos têm alegria no Espírito? E é diferente de felicidade. O que pode acontecer é que muitas pessoas têm momentos de felicidade. Por exemplo, essa pessoa que eu falei que tem dinheiro. Então, ela tem um momento de felicidade porque ela tem dinheiro. Só que se hoje ela torrar todo o dinheiro, amanhã ela está triste. Então, a alegria no Espírito é completamente diferente de uma felicidade momentânea. Você não tem momentos de alegria, você tem uma vida de alegria em Cristo Jesus. Amém? Ele é a tua segurança, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Não é a riqueza deste mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vimos o que é o reino, o que não é o reino. Eu queria agora comentar com os irmãos aonde está o reino de Deus. Certa feita, irmãos, lá em Lucas 17, essa daí não precisa projetar, Jesus, ele foi questionado pelos fariseus. E qual era o questionamento dos fariseus? Chegaram até Jesus e falaram: Jesus, explica aí, eu estou parafraseando, amém? Explica para nós aí, como é que é? Como que vai vir esse reino de Deus que você tem anunciado? Porque Jesus, ele veio anunciando o Evangelho, pregando o arrependimento e dizendo que estava próximo o reino, amém? Os fariseus queriam saber, como que é? Como é que é essa chegada desse reino? Como que vai vir esse reino? E aí Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Amém? Nem podemos dizer que ele está aqui ou que ele está ali. Por quê? Porque o reino de Deus, ele diz, está entre vós. Quando se alegra. Aleluia. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Por isso que vimos que o reino de Deus não é comida e bebida. Ele nem está aqui, nem está ali. O reino de Deus está entre. Aqui está o reino, o Senhor está falando. Eis o reino. Posso ouvir um amém, Jesus? E aí Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele diz que se eu expulso um demônio pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Oh glória! E vemos, irmãos, nos finais dos evangelhos, que Jesus nos ensina a ir fazer discípulo. Amém? Ele diz: sinais seguirão aos que creem. E se você expulsar um demônio, ele vai sair. Se você impor as mãos no enfermo, ele será curado. Você vai falar novas línguas. Quantos estão compreendendo? E aqui nesse evangelho, em Mateus capítulo 12, Jesus, ele diz assim: se eu expulso um demônio em nome do Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. O que o Senhor está nos ensinando é que quando você ora e expulsa um demônio, é chegado o reino de... porque o reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus está entre nós. Então, se eu expulso um demônio, é chegado o reino de Deus. É isso que Jesus disse. E foi isso que ele pediu para nós fazermos. Então, se você impõe as mãos sobre o enfermo, ele é curado, é porque é chegado o reino de Deus. Se você ora em línguas, é porque é chegado o reino de Deus.
Se você tem anunciado a palavra do Senhor, se você tem pregado o Evangelho e tem havido salvação, é porque é chegado o reino de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Você anuncia o Evangelho e as pessoas são libertas. É chegado o reino de Deus. Nós estamos compreendendo? Então ele não tem aparência exterior. Aonde está o reino? E assim, entre nós. A questão, irmãos, é que em muitos lugares essas coisas não têm acontecido. 2 Coríntios 4,4, a palavra de Deus diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento do incrédulo. Amém, Jesus? Deus desse século cega o entendimento do incrédulo. Então, em muitos lugares, essas coisas do reino não têm acontecido porque as pessoas estão completamente cegas. Então, cabe a quem? A igreja ir até esses lugares. Porque aonde não é manifestado o reino de Deus, está entre nós, é manifestado o império das trevas. Amém? E aí nós vimos a obra, as obras da carne. Ali é manifestado o império das trevas. Agora, aonde chega o reino, diga assim, muda. Aonde Jesus chegava, as coisas mudavam. Nunca elas permaneciam do mesmo jeito. Como estão compreendendo? Jesus chegava e cegos enxergavam. Jesus chegava e paralíticos andavam. Jesus chegava e as pessoas com lepra eram curadas. Jesus chegava, o reino chegava. Agora ele diz para você: você chegou, o reino chegou. Posso ouvir um amém? Quantos creem nisso? Você crê? Foi para isso que ele nos transportou desse império. Então nós chegamos, o reino. Por quê? Porque nós vamos orar e os demônios vão sair. Nós vamos orar por cura e as pessoas serão curadas. Então você chega, o reino chega. Aonde não está acontecendo isso é porque o reino não chegou, mas vai chegar, em nome de Jesus. Vocês estão compreendendo? Existe algo chamado Protocolo dos Filhos de Sião. Quem já ouviu falar? Depois, se tiver curiosidade, coloca lá no Google, você vai aprender. Eles ensinam nesse protocolo, irmãos, como governar. Eles dizem que a força mais poderosa na terra é a multidão. Olha que poderoso isso. E aí a maneira mais fácil de você controlar a multidão é mantendo a multidão na ignorância. Isso é o que é ensinado. Por quê? Porque aí você consegue dominar. Mantenha a multidão ignorante. Mantenha a multidão no engano. E aí você vai governar. Isso é o que é ensinado. E é interessante quando você se reporta lá em Gênesis, quando tem o problema com Eva e Adão, Deus faz uma pergunta para Adão, se esconde, mas depois Deus faz uma pergunta para Eva. Deus pergunta para Eva, né? Por que você fez isso? Ou, o que você fez, Eva? Por que você fez isso? Quem lembra a resposta de Eva? Alguém lembra? Lá em Gênesis 1, acho que 28, não precisa pôr, mas depois os irmãos olham. Então Jesus fez: Eva, o que foi que você fez? Aí Eva diz assim: a serpente me enganou. Então olha o que esse protocolo ensina: manter as pessoas enganadas o tempo todo e na ignorância. Então ele cega o entendimento e continua enganando. Irmãos, e até hoje muitas pessoas continuam sendo enganadas. Amém? Qual que é o papel da igreja? Diga assim: nós somos chamados, pode falar, nós somos chamados para proclamar o reino. Nós refletimos o reino. Jesus chegou, o reino chegou. E nós como igreja, nós chegamos, o reino chegou. Amém, Jesus? Quantos se alegram? Amém, Ismael? Glória a Deus. Só mais um.
Então vimos o que não é reino. Amém? Vimos o que é o reino. E vimos aonde é que o reino está. Vamos repetir para nós gravarmos? Em nome de Jesus, sermos edificados. Então diga assim: o reino não é comida nem bebida. O reino é justiça, paz e alegria. Amém? E aonde o reino está? Diga, o reino está entre nós. E agora eu queria compartilhar com a igreja. Vai ser primeiro lá em Salmo 103. Foi a última coisa. Então era o que não é reino, o que é reino, aonde o reino está, e agora vamos ver o que tem no reino. E espero que essa boa notícia alegre o coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Salmo 103, 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono, diga, o seu trono, nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Primeira coisa que tem nesse reino, diga assim: um rei poderoso. Amém? Um trono estabelecido nos céus, onde ele domina sobre tudo o que existe. Aleluia. Amém, irmãos? A próxima. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação, povo de Deus. Aleluia. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Amém, Jesus? Então diga assim: segunda coisa que tem no reino, diga, povo. Amém? Sim ou não? Não estão compreendendo? Vamos para o próximo. Vai guardando aí o que tem no reino. Amém, igreja? João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Diga assim: anunciará o que está por vir. Então, mais uma coisa que tem no reino, diz assim: porta-voz do rei. Amém, Jesus? Sim ou não? Quando estão enxergando, tem porta-voz do rei. Próximo. Passou? Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Amém, igreja? A palavra de Deus está dizendo, e eu concordo. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus é bom, não é? Nós não sabemos, mas o Espírito intercede por nós. Então diga assim: tem rei, tem povo, tem porta-voz do rei, mas que também é porta-voz do povo. Amém, Jesus? Falta mais alguma coisa nesse rei? Será que falta mais alguma coisa? O que os irmãos acham? Num reino tem rei, soberano, tem povo, tem porta-voz do rei, tem porta-voz do povo. Será que tem mais alguma coisa? Isaías 9:6. Vamos ver para alegrar o nosso coração. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso. Em outras versões, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então um menino nos nasceu, o principado estava sobre os seus ombros, e o nome dele será chamado Maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então diga: no reino tem príncipe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só que não vamos nos esquecer: o Senhor nos resgatou de um império e nos transportou para e tem povo. Nós estamos compreendendo? Amém, Jesus? Nós fazemos parte deste reino. Sim ou não? Tem rei, tem porta-voz, tem povo, tem príncipe? Tem. Mas o Salmo 145, irmãos, ele vai dizer que esse reino, ele é eterno. É de geração a geração, eternamente. Quantos vão compreender? Mas então tem um príncipe. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 145 que o reino é eterno. Então o príncipe, está aí, ô benção, o teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O reino dele é eterno e no reino dele tem um príncipe. Então, para que esse reino seja eterno, esse príncipe precisa casar. Aleluia. Quantos estão compreendendo? Precisa ter um casamento. Só que se o príncipe precisa casar, precisa ter uma noiva. Quantos conseguem enxergar a noiva do Senhor aqui? Quantos conseguem enxergar a noiva do Senhor? Então haverá um casamento. Esse reino, ele é eterno. E o noivo voltará. No nome de Jesus. Para que seja completo. E dure de geração em geração. Precisa de uma noiva. Olha para a pessoa que está ao seu lado. E veja a noiva desse príncipe. Olha aí. Você tem liberdade? Diga para ela: você é a noiva. Nós somos a noiva. E nós desejamos estar nesse casamento como uma noiva. Amém, Jesus? Mas o livro de Apocalipse diz que essa noiva não é qualquer noiva. A noiva do Senhor, ela é santa. Aleluia. A noiva do Senhor é perfeita. A noiva do Senhor está adornada. A noiva do Senhor, ela é linda. A noiva do Senhor está se preparando. E como todo casamento, irmãos, no nosso dia a dia que nós vimos, casamento, a noiva tem o dia da noiva. Quantos já tiveram seu dia de noiva aqui? Levanta as mãos. Levanta aí, esposa. Você teve, que eu sei. Foi caro. Amém? O dia da noiva. Quem deseja ter ainda? Amém? Em nome de Jesus, vai orando. Mas a noiva tem. E no dia da noiva, então, é aquele dia que ela vai se produzir por completo. Ela vai cuidar da pele. Ela vai se maquiar. Ela vai cuidar do cabelo. Ela vai cuidar da vestimenta. Ela vai ficar perfeita para o seu noivo. Amém, Jesus? Essa é a noiva, assim será a noiva do Senhor Jesus, completamente linda, completamente triunfante, completamente vitoriosa em Cristo Jesus, esperando pelo seu noivo. Quantos compreenderam? Então o Senhor nos resgata, irmãos, desse império, nos transporta para este reino. Ele nos ensina o que não é o seu reino, para nós não sermos enganados. Ele ensina também o que é o reino, para você andar da maneira correta. Ele ensina aonde está esse reino, e Ele mostra o que tem nesse reino. E agora, o que nós esperamos, fazendo parte desse reino, e sabendo que precisamos continuar anunciando a palavra, para que muitas pessoas possam se achegar a esse reino, e sair do império dessa escravidão, e ser transportado para a graça, para o descanso, para a bondade, o favor imerecido de Deus.
Isso nós vamos fazer em nome de Jesus. Já estamos fazendo, vamos continuar. Amém? Não é porque nós somos a noiva que já estamos felizes que vamos estar satisfeitos. Nós queremos mais. Queremos muitas pessoas fazendo parte deste corpo, que é uma só noiva do Senhor Jesus. Queria chamar a equipe de louvor para me ajudar. E eu queria convidar a noiva do Senhor a se levantar. Em nome de Jesus. Só que, irmãos, o que acontece aqui para nós como seres humanos, quem já casou vai entender o que eu estou dizendo, e quem já foi participar de um casamento também. Então eu acredito que é a grande maioria. Normalmente, o que acontece? No dia do casamento, está tudo preparado, aí estão todos reunidos ali na igreja, ou como igreja, amém, Jesus? E aí o noivo vem à frente, e o noivo fica esperando a noiva, amém? E hoje eu queria inverter, porque esse é um casamento natural, amém? Assim normalmente é. Pelo menos eu nunca fui num casamento onde a noiva fica esperando. Normalmente é o noivo que fica e a noiva vem encontrar com o noivo. Amém? Como o nosso casamento ele é no mundo espiritual, eu gostaria de convidar a igreja a fazer um treinamento aqui hoje. Amém, Jesus? Nós vamos fazer o contrário. A noiva virá à frente. Mas eu queria convidar só você que de fato deseja a vinda do noivo. Se você almeja que o noivo volte, se você ama a volta de Jesus, e você sabe que você é a noiva, que você foi o escolhido, está sendo adornada para o noivo, e você quiser, eu convido você a vir aqui na frente. Então você vai, em nome de Jesus, todos nós como a única noiva, nós vamos declarar que estamos esperando pelo noivo. Nós desejamos o noivo. Nós amamos a vinda do noivo. Diga assim, que é Jesus Cristo. Amém? Ele virá. E enquanto os irmãos cantam, tocam esse louvor, eu gostaria que você fizesse a sua oração e declarasse: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Comece, porque hoje pode ser um treinamento, mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E aquele que ama a volta de Jesus, você tem liberdade. Pode vir mais para frente, irmãos. Pode se entregar aqui na frente. Você como noiva, que você comece a cantar. E se você não quer cantar, você comece a orar. Ore. Fala: Senhor, eu desejo profundamente a sua volta. Eu faço parte do teu reino. O teu reino tem um rei soberano. O teu reino tem porta-voz. O teu reino tem povo. O teu reino tem o príncipe da paz. E eu como noiva, eu anseio pelo dia deste casamento. Em nome de Jesus. Comece a clamar. Comece a clamar. Deseje, ame a vinda do noivo, porque o dia do casamento já está chegando. Ele vem e não tarda, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Diga: se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Estamos seguros, Senhor. Nada temerei. Não temos o que temer. Nós já fomos resgatados do império. Nós fazemos parte agora do reino do Filho do teu amor. E nós amamos a tua volta. Nós desejamos a tua volta. E nós declaramos: tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Aleluia. Eis a tua noiva, Senhor. Tua noiva linda. Eis aqui a tua noiva adornada, declarando nesta noite que está
esperando a tua volta. Aleluia. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Aleluia. Nós cremos, Senhor. O Senhor vai voltar, reinará para sempre. Jesus. Mas o Senhor levará a tua noiva, aqueles que têm desejado ansiosamente por este casamento, Senhor. E o teu reino durará para sempre. E nós fazemos parte. Nós queremos estar contigo. Estamos nos preparando, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode voltar para o seu lugar, amém? Nós estamos encerrando. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Que possamos amar a volta do Senhor. Amém? Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez. Obrigado por este momento. Obrigado por este período onde nós podemos desfrutar do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Nos leva, Senhor, na tua paz e continua conosco. E continua, Pai, colocando um desejo maravilhoso de amarmos a tua volta. Obrigado, porque nós somos resgatados por um alto preço. O Senhor nos amou, nos colocou num reino, e agora nós podemos fazer parte e aguardar a volta do príncipe e o casamento. O casamento será maravilhoso e a tua noiva se alegra disso. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. No Palmas nome de ao Jesus. Senhor Jesus. Palmas a Ele. Amém. Obrigado, viu, pastor Marcos. Deus abençoe a sua vida grandemente. É um homem de Deus, irmãos. Amém. Se você puder estar lá conosco sábado que vem, dia 15, será uma honra. Nós abrimos mais um, irmãos, ministério, né, nessa terra, com o favor de Deus. Sempre o favor de Deus. E Deus nos deu mais uma porta. Amém? Glórias a Deus. Amém? Vamos orar pela vida dele também, em nome de Jesus. Estenda suas mãos a ele. Amém? Pai de amor, nós te agradecemos pela vida do Marcos, ó Pai. Pai amado, ele é, Pai amado, uma semente naquele lugar, Senhor. Declaramos, ó Pai amado, Senhor Deus, que maior é o que está, Pai amado, no coração dele, Pai amado, o que habita no esconderijo do Altíssimo, do que o que habita no mundo, ó Pai. Declaramos, ó Pai amado, que ele, a família dele, ó Pai, as pessoas que estão envolvidas nesta obra, Pai amado, eu declaro que colherão, Pai amado, a 30, a 60 e a 100 por um naquele lugar, ó Pai amado, pois estamos, ó Pai amado, neste encargo, ó Pai, de levar o Evangelho fora das quatro paredes, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai. Leve também cada um, Pai amado, à sua casa, e nós te agradecemos. Se você viu algum visitante aí, vá até ele, dê um abraço nele, em nome de Jesus também. Amém?